Muitas pessoas falam de diploma, sorte, de técnica, mas poucas pessoas falam sobre essa qualidade. E hoje eu quero te contar sobre a qualidade, sobre a característica que me fez ganhar muito dinheiro na minha vida. Eu diria que foi a qualidade, a característica que mais me fez ganhar dinheiro na vida até hoje. Hello guys, how are you doing? Como é que vocês estão? Guys, hoje eu quero contar um pouquinho para vocês e conversar com vocês sobre a palavra coragem. Como essa palavra é importante e como ela pode mudar o seu jogo. Então, se hoje você se sente que é uma pessoa medrosa ou sente que está empacado na vida, que as coisas parecem que não fluem, eu gostaria muito que você continuasse assistindo esse vídeo, porque eu acredito que ele vai ter um impacto muito grande na sua vida. O mercado hoje, guys, está cheio de pessoas boas tecnicamente, de pessoas com diplomas muito bons, com experiências muito boas, mas tem uma coisa que falta muito no mercado. São pessoas com coragem, principalmente pessoas com coragem de agir, coragem de fazer as coisas acontecerem. E eu digo isso não é da boca para fora, eu digo isso por experiência própria, guys. Eu sou uma pessoa que sempre me arrisquei muito e eu acredito que por eu ter começado muito jovem, isso me ajuda muito, porque quanto mais jovem a gente é, mais coragem a gente tem, menos medo da vida, das coisas, das consequências a gente tem. E consequentemente, a gente acaba tendo mais resultados. Quando eu comecei lá em 2021, guys, uma das coisas que mais me ajudaram a atingir resultados tão grandes, tão nova, foi ter coragem de sair do caminho tradicional, que é o caminho da faculdade, o caminho do CLT, do vai lá, consegue um emprego, constrói uma carreira tradicional aqui no mercado do Brasil, e ir para um mercado que ninguém nunca da minha família ou ninguém nunca próximo de mim tinha tentado, que é trabalhar para empresas do exterior. E eu coloquei isso como uma meta de vida, eu vi a oportunidade e eu fui lá e tive a coragem de agir, eu tive a coragem de ir atrás das coisas necessárias para que aquilo se tornasse realidade. E aqui eu quero dizer uma coisa que é muito importante, uma frase muito clichê, mas que às vezes a gente esquece do significado dela, que é: coragem não é a falta de medo, não é a falta de cautela, mas coragem é agir mesmo com medo. Coragem é agir apesar do medo. E é exatamente isso que separa pessoas que sonham de pessoas que realizam aquilo. E eu digo isso novamente, guys, com muita propriedade. Quando eu tinha 17 anos, eu lembro até hoje, guys, acho que foi primeira coisa de coragem, assim, que ficou muito nítida para mim foi ir fazer um intercâmbio com 15 anos. Meus pais juntaram ali dinheiro sofrido, guys, e eles me enviaram para os Estados Unidos e eu fui morar com uma família de lá e, assim, guys, foi uma experiência muito transformadora. E aí, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive um segundo momento ali que mostrou para mim que realmente ter coragem é algo que muda a sua vida, porque o resultado que você colhe quando você tem um ato de coragem, quando você vivencia algo que é fora da média, que é fora do comum, é muito grande, guys. É um resultado que muitas pessoas não possuem, porque muitas pessoas não possuem a coragem que você possui de fazer certas coisas. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, guys, eu lembro até hoje que eu recebi um convite, né, eu fazia parte de um grupo de empresários, e aí teve um evento presencialmente lá no Rio de Janeiro, e eu fiquei, meu Deus, eu quero muito ir nesse evento, porque eu vou nesse evento, e aí eu virei para os meus pais e falei: pais, ó, estou indo num evento de networking com 17 anos para o Rio de Janeiro, e a gente é de Curitiba, guys, então a gente vê aqueles vídeos na televisão e a gente fala: meu Deus, Rio de Janeiro é péssimo, Rio de Janeiro, aquela coisa arada toda. Mas eu tive coragem de falar assim: eu vou, não importa o que aconteça, eu vou atrás desse conhecimento, eu vou atrás dessa transformação. Virei para os meus pais, tive coragem de falar para eles que eu ia e fui para esse evento e foi um grande divisor de águas. Foi onde eu tive acesso a empresários, onde eu entendi a mentalidade deles. Eu vi pessoas de 25 anos que ganhavam assim 30 mil, 40 mil, e aquilo me deu acesso a uma realidade que eu
nunca tinha tido acesso, que eu nem sabia que existia. Então aquilo me fez subir um nível a mais, me fez querer coisas muito maiores. E é exatamente por isso que eu falo para vocês que ter coragem é muito mais importante do que ter técnica, do que ter um diploma, do que ter várias especialidades. Porque se eu não tiver a coragem de agir, de ir atrás daquilo, eu não vou ter aquele resultado. Por exemplo, quando eu comecei lá com 17 anos 17 anos a trabalhar para empresas do exterior, que com 17 anos eu tive a oportunidade de começar a ganhar 8.000 reais por mês, muitas pessoas da minha convivência ali que já eram formadas, que já tinham diplomas e já tinham experiências assim incríveis, não estavam ganhando isso. Por quê? Porque elas não tiveram a coragem de sair do tradicional, de buscar algo novo, de buscar algo fora daquele comum, daquela caixinha que eles já estão acostumados. E eu vejo isso se replicando muito com vocês também, que muitas vezes vocês estão com um trabalho CLT, vocês estão com um trabalho que traz essa falsa segurança para vocês e vocês não possuem a coragem de sair desse trabalho, de largar aquilo e dar o próximo passo, ir atrás de algo melhor, de algo que vai realmente te levar para um novo patamar. Eu lembro até hoje, guys, quando eu tava ali nessa época de 17 anos, guys, foi assim, ó, meu auge. Eu estava procurando muito conhecimento, eu via muito curso, eu lia muito livro, e um dos livros que eu li foi do Flávio Augusto. E um livro que é o Geração de Valor. E assim, esse livro abriu muito a minha mente, guys. E quando eu li esse livro, eu percebi uma característica muito forte no Flávio Augusto, que foi a coragem. O Flávio Augusto, para quem não sabe, é um grande empresário brasileiro, assim, gente, eu acho que hoje ele deve ser um dos empresários que bilionários, assim, do Brasil, com certeza. E uma das coisas, ele começou também muito jovem, ele começou acho que com 23 anos, e ele começou abrindo escolas de inglês, e ele não tinha dinheiro. O que que ele fez? Ele foi lá e pegou uma carta de crédito para abrir a escola dele. Percebam que isso é ter coragem. Ele foi lá e teve coragem de dar o passo. Eu gosto muito dessa frase que é: dá o passo que Deus te dá o chão. E eu acredito muito nisso, guys, que o Flávio Augusto foi lá, deu um passo, ele deu um passo de confiança. Ele falou assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro porque vai dar certo, eu vou fazer isso aqui dar certo. E eu acho que isso é o principal. Quando você dá um passo sem ter o chão, você entra com sangue no olho, você entra assim, não tem outra possibilidade a não ser dar certo. Então eu vou dar o meu máximo nisso aqui. E quando eu li esse livro do Flávio, eu percebi que o sucesso dele estava muito atrelado a esse momento que ele teve de coragem. Ele teve coragem de sair do óbvio, de abrir a escola presencial que não tinha e tudo mais. E ele se tornou uma pessoa de muito, muito sucesso. Então a gente precisa sempre pensar nisso, guys, que quando você dá um passo de coragem, você tá dando um passo de coragem para algo, que provavelmente ninguém nunca fez. E é exatamente ali que tá o sucesso. O sucesso não tá em fazer o mesmo, igual a todo mundo, igual ao que todo mundo já fez, porque se você fizer igual a todo mundo, você só vai estar na média, você vai ser igual aos outros. E se você quer atingir outros patamares, outros níveis, se você quer ter uma vida realmente extraordinária, você precisa dar um passo de coragem. Eu gosto muito dessa frase que é: resultados extraordinários exigem atitudes acima da média. Ou seja, você precisa ter coragem para tomar uma atitude que não é a atitude que tá todo mundo tomando. Você precisa olhar para aquele cenário e falar assim, cara, eu não gosto desse cenário, e para isso eu vou ter que tomar uma atitude diferente. E para eu tomar essa atitude diferente, eu vou ter que ter coragem. Eu tenho que ter coragem para sair do tradicionalismo, para sair do óbvio. E é isso que eu falo aqui. Quando vocês estão, né, eu falo muito que eu ganho em dólar, que eu trabalho para as empresas do exterior e vem alunos interessados, mas as pessoas não possuem a coragem de ir lá, comprar o método POI, fazer aquilo acontecer e, sabe, e
cara, eu ainda não tenho dinheiro do Método Pode, mas passar no cartão, parcelar, enfim, ter uma atitude de coragem para atingir o próximo nível. E sabe, bater no peito e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo. E sabe por quê, guys? Muitas pessoas não viajam, muitas pessoas não compram uma casa hoje em dia mais, muitas pessoas não se mudam, não mudam o emprego, não conseguem um cargo melhor, porque falta coragem na nossa sociedade. A nossa sociedade hoje está acostumada a ganhar tudo de mão beijada, acostumada a ter tudo fácil com a internet. E, consequentemente, a gente não está acostumado a lidar com o medo, a lidar com esse sentimento, sabe, de vou fazer isso aqui dar certo, de sangue no olho. E por isso que muitas pessoas ficam empacadas, ficam apenas ali na área do sonho, na área do sonhar e nanana, porque elas não dão o passo, elas não fazem aquilo acontecer. E aí os anos se passam, a idade vai chegando e quando ela vê, ela já tá velha e ela não conseguiu realizar metade daquilo que ela queria. Eu vejo muitas pessoas falando, né, Bruna, eu gostaria muito de viajar para o exterior. Para quem não sabe, eu já viajei para mais de 10 países com apenas 21 anos. E por que e como eu consegui isso? Porque eu tenho coragem, guys. Coragem de, tipo, vou fazer isso acontecer. Eu vou viajar, eu vou colocar meu pé aqui e Deus vai colocar o chão e tudo. Então, a primeira viagem que eu fiz, guys, eu consegui o meu trabalho em 2021, em setembro. Em 2022, em fevereiro, eu fui fazer a minha primeira viagem internacional com eu mesma pagando, guys. Assim, meus pais não pagaram nada, não, nada, 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 guys. E aí, em 2022, eu fui até comemorar o meu aniversário de 18 anos lá. E eu fiquei 8 meses na Europa. Vocês acham que eu tinha uma renda gigantesca, que eu tinha, assim, dinheiro guardado no banco? Eu não tinha nada, mas eu tive coragem. E é isso que eu falo pra vocês, guys. O bom de ser jovem é que a gente não pensa muito nas consequências. Então eu fui e fiz aquilo acontecer, e fui atrás, e eu fiquei 8 meses na Europa, viajando. Mas se eu não tivesse tido o passo de coragem de pegar meu cartão de crédito, ter passado ele, parcelado a passagem e ido, eu nunca tinha tido essa experiência. E eu fiz isso outras vezes também. Então eu sempre falo que você às vezes não pode pensar muito, não pode ficar. Sabe aquele ditado, Gaji? Se você quer ter filho, não pensa muito, para ter filho não pode pensar muito, porque realmente, se você pensar muito em fazer uma viagem, em comprar uma casa, em ter filho, você começa a desistir, porque você vê o tamanho que é aquilo. E quando você vê o tamanho daquilo, você se sente super pequeno, você se sente incapaz, você se sente insuficiente. E aí você fica sempre, sempre esperando o momento certo, o momento perfeito, e aquele momento nunca vai chegar e você nunca vai conseguir atingir aquele sonho ou aquele desejo que você tanto tem. Por isso que às vezes é muito legal e importante até mesmo você fazer algumas coisas sem pensar, umas coisas de tipo, se você sonha em fazer uma viagem para o exterior, a dica que eu sempre dou é: pega teu cartão de crédito e compra uma passagem para daqui 6 meses e deixa ela parceladinha lá. Eu te garanto que o dinheiro vai aparecer, que você vai fazer isso acontecer. Porque às vezes realmente a gente precisa se colocar em movimento, a gente precisa se colocar ali na situação para que as coisas comecem a se alinhar, para que as coisas comecem a acontecer. Por exemplo, guys, em 2024 eu fui fazer uma viagem para a Itália para tirar minha cidadania italiana e eu tava tudo certo ali, né, hoje eu trabalho, minha renda principal, guys, vem do trabalho do exterior, só que a cidadania italiana, ela é muito cara, gente, é, tipo, muito caro mesmo pra tirar uma cidadania. E aí, eu tava ali, falei: "Eu vou tirar esse ano", eu tinha certeza que eu ia tirar em 2024, guys, eu coloquei isso como meta de 2024. E aí eu comprei a minha passagem pra Itália e comecei a dar entrada e pagar ali as parcelas da minha cidadania. E aí começou a ficar apertado as coisas. E eu, cara, vai ser apertado, vai ser uma viagem apertada e tudo mais. Vocês acreditam que, acho que foi dia 15 de julho, guys, eu consegui um outro trabalho para uma empresa do exterior que foi de gravação de vídeos. E aí eles me contrataram e eu fiquei ali com eles exatamente o período que eu fiquei no exterior, guys. Então eu voltei para o Brasil em maio de 2025, em março, abril, em final de abril, eles me mandaram um e-mail falando que eles estavam cancelando o contrato comigo pelas questões financeiras e tudo mais. Ou seja,
eu fui lá, dei o passo e Deus me deu o chão. Deus proveu, Deus me ajudou, Deus... E assim, guys, foram 8 meses, 9 meses. 9 meses que eu estive com aquele trabalho e ele cumpriu exatamente o papel que ele precisava. Porque eu fui lá e dei o passo, tive coragem. E o melhor, guys, agora em fevereiro de 2025, saiu uma lei de que pessoas que não têm os pais e nem os avós nascidos na Itália, no meu caso, né, que eu não tenho meus avós nem meus pais nascidos lá, era só o meu tataravô, não podem mais tirar a cidadania. Ou seja, se ano passado, em 2024, eu não tivesse tido a coragem, sabe, cara, eu vou fazer isso acontecer, o sangue no olho, eu teria perdido, provavelmente para sempre, a lei sempre pode mudar, né, mas eu teria perdido o meu direito de ser italiana, e hoje eu estou com o meu passaporte italiano, que eu tirei em dezembro de 2024, foi aprovada a minha cidadania, e hoje eu sou uma cidadã italiana. Ou seja, eu teria perdido esse direito e isso impactaria o resto da minha vida. Se um dia eu quisesse morar lá ou quisesse meus filhos lá, enfim, eu nunca mais teria tido esse direito se eu não tivesse tido coragem em 2024 de dar o passo, de fazer as coisas acontecerem. Outra coisa que eu gosto muito de falar é uma tríade, que é: primeiro você age, depois você aprende e depois você cresce. E é sempre assim, guys. Quando eu comecei a trabalhar para empresas do exterior, eu tive cara, eu vou agir, eu vou fazer isso acontecer. No meio do processo, eu fui aprendendo aquilo, porque realmente foi muito caótico. E no final, hoje, eu cresci, eu entendi, hoje eu ganho muito mais do que eu comecei ganhando lá atrás, hoje eu tenho conhecimento sobre esse assunto, então você precisa tomar a primeira atitude, você precisa dar o primeiro passo, porque senão as coisas nunca vão acontecer e você vai ficar para sempre no mesmo lugar. Por isso eu quero te deixar uma pergunta, eu quero que você reflita: que vida você construiria se você tivesse mais coragem? Que decisão você tomaria hoje se você tivesse mais coragem? E eu quero te dizer com esse vídeo que coragem não é um dom, coragem é treino. Cada vez que você age, mesmo que com medo, você começa a criar um sistema, o seu cérebro começa a entender que aquilo ali não é tão arriscado quanto parece. Aquilo ali é uma zona de conforto, tá tudo bem, no final vai dar certo, você vai conquistar aquilo que você quer. E você vai criando essa autoafirmação de que você precisa de coragem para atingir os seus sonhos. E quando você atingir seu sonho, você vai ver que ter tido coragem, agido mesmo que com medo, não era tão ruim quanto parecia. E eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho mais de coragem hoje, você vai começar a construir uma vida com muito mais propósito, uma vida muito mais gostosa de ser vivida. E eu digo isso porque eu sou a prova viva disso, guys. Todos os momentos que eu tive coragem, eu fui lá. Aliás, guys, olha outro momento de coragem, que loucura. Eu peguei 3 amigas minhas e estou morando, peguei um Airbnb aqui em Curitiba, estamos morando juntas por 15 dias. Isso exige coragem tanto da parte delas de ter aceitado o convite, coragem de ter convidado elas, coragem de viver algo novo, mas isso me traz muito conhecimento, isso me leva para um novo nível, para um novo patamar de consciência, um novo patamar de responsabilidade, um novo patamar de tudo. Então, sempre que você estiver estagnado, sempre que você estiver ali parado, olhe para sua vida e vê onde você pode tomar uma atitude de coragem para atingir um próximo nível, para atingir novas coisas e ter novos conhecimentos. Guys, me conta aqui nos comentários qual atitude você tomou, qual foi a atitude mais corajosa que você tomou até hoje, que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Thank you!